Filipenses capítulo 4, 10 a 23. Acompanhe aí na tua Bíblia. 10 a 23, Filipenses capítulo 4. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Mantenhamos a Bíblia aberta e fechemos os nossos olhos. Senhor, mais uma vez, continua falando aos nossos corações, toma minha vida e tudo aquilo que nos afasta de Ti, tira de nós. E agora, Senhor, aquilo que nos desvia os nossos pensamentos, dá-nos, ó Pai, foco na Tua palavra, Senhor. Que é esta porção de hoje, nós vamos aqui tirar, e por mais que já saibamos, ó Deus, que o Senhor renove esta palavra em nossos corações. Toma a minha vida, em nome do Senhor Jesus, usa-me, Senhor, com humildade, com temor e tremor. Me ajude na exposição da Tua palavra, para que haja compreensão, entendimento e, principalmente, que possamos aplicar em nosso viver. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o tema que eu quero tratar hoje agora são sobre algumas virtudes. Virtudes que o crente ele já possui. O crente ele não vai possuir. Na escola dominical a gente vive falando sobre virtudes, qualidades que quando você se converte, Deus já além da salvação, Ele já te brinda, Ele já te dá de presente.
Mas hoje eu quero destacar 3, irmãos. 3 que facilmente podemos negligenciar. À luz desse texto, eu queria até que você, quem sabe, tirasse outras virtudes também. De repente, ali no cafezinho, pastor, eu também destaquei outras virtudes. Ótimo. A gente pode até fazer esse bate-bola depois, ali no cafezinho. Então, não se resume somente esses 3. Eu quero destacar essas 3, irmãos, que elas estão baseadas até mesmo na carta, estão baseadas na palavra de Deus. Logo, então, nós precisamos lembrar dessa nossa responsabilidade. E eu coloco a palavra virtudes, a palavra cultivar. Virtudes que precisamos cultivar. Em outras palavras, 3 virtudes que precisam ser cultivadas em nossa vida. Mas antes de destacar, eu quero lembrar o que nós vimos até agora. Mesmo aqueles que não acompanharam do início, terão uma visão panorâmica, um quadro geral da carta. Em primeiro lugar, por toda esta epístola ou carta, Paulo expressa seu amor por esta igreja e suas orações por esses irmãos. Vamos lembrar que Paulo, isso não é de somenos importância. Lembre-se, irmãos, que Paulo estava preso. Prisão é prisão. Não existe prisão melhorzinha. Prisão é prisão. Que dirá naquela época? Paulo estava literalmente preso. E Paulo expressa todo o seu amor e orações contínuas por esses irmãos da igreja de Filipos. 2. Paulo, mesmo aprisionado, estando aprisionado, ele escreveu, e aí ele, por meio de Epafrodito, um pastor, ele escreveu para informar os filipenses acerca da sua situação presente, da prisão. Então, o apóstolo Paulo, muito bem, ele poderia reclamar, murmurar, porque era um ser humano. Mas quando a gente observa isso na carta, a gente observa completamente o oposto. Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa. E o que motivou a prisão, o que aconteceu foi que era para ter sido e aconteceu o avanço do evangelho. Em outras palavras, ele fala da sua prisão e o que motivou a sua prisão era que o evangelho progrediu. Isso você pode ver lá no capítulo 1. Precisa voltar, só para a gente dar uma recapitulada. Terceiro lugar, Paulo encoraja preso, tudo isso preso. Paulo encoraja a igreja de Filipos a lutar pela unidade. Lutem, fiquem firmes. E aí nós observamos aí no capítulo 1 ainda, lá no finalzinho, vivei acima de tudo de modo digno do evangelho, verso 27, para que indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vocês. Se vocês estão firmes, Paulo está preocupado com a firmeza deles. Poderia ser ao contrário. Claro que a igreja preocupava-se com ele. Mas note, irmãos, a ênfase da preocupação de Paulo. Paulo está preocupado com eles. Eles poderiam estar preocupados com Paulo, mas você que precisa se preocupar com você, na sua firmeza. Mas Paulo, preso, ele fortalece esses irmãos. Fiquem firmes, estejam unidos, em harmonia, em meio às dificuldades e provações. Outra coisa, Paulo aponta para o supremo exemplo de humildade e altruísmo de Jesus Cristo. Isso está no finalzinho do capítulo 2.
Quando Paulo exorta ainda nessa questão de completar a minha carreira, completai a minha alegria, ali no capítulo 2, verso 2. Não façais nada por partidarismo. E aí, a partir do verso 5, ele coloca o exemplo máximo para ser obedecido. Padrão, Cristo. O apóstolo Paulo aponta para o exemplo de humildade e altruísmo de Cristo. Em quinto lugar, Paulo adverte sobre os falsos mestres, como tinham lá no primeiro século, como nos dias atuais tem. Paulo, fiquem firmes. E assim como na carta de Hebreus, o autor, não sabemos quem foi, a mesma ideia. Os falsos mestres querendo que eles voltassem para as práticas judaicas. Isso aqui em Filipenses capítulo 3. Fiquem firmes, desenvolvam a salvação no capítulo 2, capítulo 3. Se acautelem com os falsos mestres. E os exorta a continuarem buscando e seguindo o padrão de Cristo. Verso 17 do capítulo 3. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E ele fala, fique firmes. Não olha para trás, não é? Quando ele fala no verso 14, aí do capítulo 3, prossiga para o alvo. Ei, prossiga para o alvo. Deixa 2018, passou. Prossiga para o alvo. O alvo do quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E por último, irmãos, neste breve resumo, Paulo expressa uma profunda gratidão à igreja por sua oferta a ele. Este é um ponto que eu quero colocar. A primeira virtude que nós temos, você tem, irmão, às vezes fica esquecida em nós, apagada em nós. Precisamos desenvolver isso. Quando Paulo fala desenvolvei a vossa salvação, que hoje citamos esse versículo, se aplica agora a você e a mim. E eu fiquei meditando sobre isso. Aliás, nessas três virtudes, Senhor, dá-nos a graça de crescer nisso. Em primeiro lugar, é a gratidão. Eu quero que você olhe para o verso 10, por favor, do capítulo 4. Alegrei-me, gratidão com alegria. E você pode acrescentar a palavra, mas eu resumo na palavra gratidão. Olha o que ele diz no verso 10. Alegrei-me sobremaneira. Preso, irmãos. No Senhor. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes. Quer dizer, vocês já tiveram antes. Era uma igreja preocupada. É um missionário. E entenda bem, irmãos, quando eu colocar a palavra missionário, pastor, não significa somente isso. Mas também isso. Isso se aplica a todos nós. É um missionário preso, literalmente preso, com um coração cheio de gratidão. Um missionário que poderia ter um coração azedo, com desfecho em suas cartas de um azedume puro. Mas não tem nada disso. Até porque a palavra de Deus não esconde nenhum tipos de azedumes que a gente vê com tantos homens que acertaram, mas pecaram também. Um desses lá no Antigo Testamento, Davi e tantos outros. Então a palavra de Deus, se fosse para acontecer isso no coração do apóstolo Paulo, ele teria, inspirado por Deus, relatado isso. Mas não aconteceu. E essa palavra sobremaneira é uma palavra superlativa. Eu estou alegre. É claro que lá no capítulo 1 que nós passamos, ele esperava a soltura dele. Paulo não era masoquista. Paulo queria ser solto, e ele foi.
Nesta ocasião, na outra prisão é que Paulo fala a Timóteo, que ele já se prepara para o seu martírio. Então, nesta ocasião, Paulo preso em Roma, ele quer sair. Ele está preocupado com as orações dos irmãos, mas ele está feliz. Isso é antagônico, irmãos. Mas veja a partícula, veja a fonte, veja a raiz da gratidão e alegria de Paulo no Senhor. Por isso que a palavra regozijai-vos, alegria, se repete várias vezes. Pastor, eu já ouvi de muitos pregadores que a carta de Filipenses, o que se destaca é a palavra alegria. É isso, pastor? É isso também. Não está nada errado. Se um dia você ouvir isso de outro pastor ou pregador falando sobre Filipenses, que uma das tônicas desta carta é a alegria sim. Mas veja o foco. Alegrei-me. Sobremaneira, estou muito feliz. Quero ser solto. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, essa virtude que há em nós. Mas ela pode ficar esquecida. Mas ela pode ficar apagada na gente. Mas ela pode ficar até com um tom de... E eu explico por quê. De uma falsa piedade. Daqui a pouco eu explico essa questão. Tomar cuidado com isso. Até na gratidão, a gente precisa se preparar para receber a bênção. Mas aqui Paulo, ele enaltece, ele agradece aos irmãos, uma vez mais, renovastes a meu favor. Em outras palavras, eu estou muito feliz, estou muito grato, porque ao meu favor, vocês pensaram em mim, se preocuparam em mim. O cuidado ao meu respeito, com o que diz respeito a mim, foi renovado. E essa palavra renovado, pense numa árvore, quando está na estação de inverno. A estação que você vê as árvores, que parece que estão mortas, com folhas, murchas, caídas e feias. Mas a árvore não está morta. A seiva está lá, preparando-se para a estação primavera. Então a árvore, ela está feinha ali. Essa é a ideia. Essa é a ideia da igreja de Filipos, que constantemente se renovava. E no Senhor também. Porque quando Paulo ele agradece, e Paulo vai elogiar essa igreja de algo muito sério. Ele vai elevar a gratidão dessa igreja de forma bem peculiar. Porque essa igreja também vivia essa gratidão no Senhor. E a gente só pode viver essa gratidão no Senhor ela só pode se renovar. E falando sobre 2019, é sempre um renovar, e a Bíblia sempre fala de renovar, de novidade de vida. A gente pode só se renovar no Senhor, senão é impossível. Senão é impossível. E aí o verso 11 eu quero que você veja. Aqui que é o perigo de se interpretar mal. E aí ele explica. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O verso 12, o 13, ele explica o 11 e o 12. Agora eu quero que você olhe para o digo isto. Ou seja, eu estou muito contente, obrigado pelo cuidado de vocês que são renovados por mim, mas eu digo isto, não por causa da pobreza. Irmãos, Paulo não está se justificando de nada. Logo de cara, eu quero dizer, Paulo não está se justificando de nada
Nada é uma justificativa de nada. Aqui nós podemos, até alguém pode interpretar o apóstolo Paulo, e podemos ter uma vida de gratidão equivocada. Como eu falei, né? A gente receber a gratidão, saber receber a gratidão. Paulo explicou, Paulo em carta enviada por Epafrodito, olha, eu agradeço, estou muito feliz, mas digo isso não por causa da minha situação. Porque eu aprendi a viver. Paulo ele apenas relatando a sua vida, a vida que ele tinha em Cristo. Paulo está descrevendo, olha gente, eu agradeço, e vocês estão, tanto que ele vai falar aqui no verso aqui embaixo, eu agradeço porque vocês participaram, foram participantes do meu sofrimento, então eu estou grato nisso, mas é para fortalecer. Certamente essa palavra foi de fortalecimento para a igreja de Filipos. Eu aprendi. E aprendizado é um aprendizado, irmãos. Ninguém nasce sabendo. A gente vai aprendendo a viver em toda e qualquer situação ou circunstância. Então a gente precisa tomar cuidado. Receber a bênção de alguém e receber. Uma palavra de encorajamento, seja o que for. E nós podemos até magoar a pessoa. Eu vou exemplificar. De repente Deus lhe abençoa por meio de um irmão, por meio de uma pessoa. Ou você abençoa outra pessoa. E de repente, olha, eu agradeço muito, mas eu não estou precisando disso não. Não é isso que Paulo está dizendo. Deu para entender, irmãos? Não é isso que Paulo está dizendo. E não é isso que podemos dizer para ninguém. Isso é uma falsa gratidão. Pode se transformar numa falsa gratidão, numa falsa piedade. Olha, eu agradeço de coração, mas tá tudo bem. Eu digo isto por causa disso. E a gente pode dizer isso para nossa esposa, a esposa dizer para o marido, relações humanas, irmãos. Pequenas relações entre nós. Temos que ter alegria, irmãos. Nós temos que aprender essa virtude da gratidão. Primeiramente a Deus, claro. Mas observe, aqui é um missionário agradecendo a igreja. Ele agradece no capítulo 1 a Deus. A fonte da gratidão de Paulo aos filipenses não parte dos filipenses, parte a Deus. A raiz da alegria e da gratidão de Paulo é a Deus. Ok. Mas nós devemos ser gratos aos irmãos. Eu sei que nós somos, é óbvio. Mas às vezes a gente pode magoar um ao outro. E pode pegar um texto desse e interpretar errado. Paulo não está, repito novamente, Paulo não está dizendo, ele não está justificando nada. Ele está descrevendo. Eu estou feliz, eu estou alegre, minha alegria é sobremaneira, porque vocês renovaram, o cuidado de vocês foi renovado. Digo isso, eu aprendi. Digamos que essa igreja fosse uma igreja, e essa igreja foi a única igreja, irmãos, que foi cooperadora com o apóstolo Paulo, nos donativos, na preocupação. Nós não sabemos o que ele recebeu, mas foi todo tipo de bênçãos materiais e suporte espiritual também. Suporte espiritual e suporte material. São esses dois tipos de suportes que eu quero que você tenha em mente. Então ele agradece. Eu só quero colocar isso para os nossos corações. Que a nossa gratidão seja primeiramente a Deus. Senhor, obrigado. E aos nossos irmãos, a nossa família, obrigado. Te agradeço mesmo. E expressar. Mas nós devemos muito mais aquela ideia, não é? Que não é errada. O amor
ele não pode ser expresso, ele tem que ser expresso por atividades, por atitudes. É verdade. Eu não vou dizer que não. O amor tem que ser demonstrado, não falado. É verdade. Mas ele não é reducionista a isso. Como eu fico me escondendo atrás disso para não falar mais nada a ninguém. Eu tenho que falar. Eu tenho que elogiar, sim. E não é elogiar por elogiar. E olha que eu fico batendo sempre nessa tecla. Por quê? Não é porque eu fico porque fico. Porque pego as cartas de Paulo. E Paulo inicia elogiando. Ele elogia os irmãos de Tessalonicenses. Ele elogia, ele fala da fé. Ele fala da oração. Então nós precisamos nos estimular. Nós precisamos nos exortar. E exortar é estimular. Um ao outro. Eu agradeço. Obrigado. Se é uma bênção material, seja o que for, meu irmão, obrigado. E não tenha que explicar nada. Talvez isso aconteça. Pastor, mas isso não acontece, o que você está falando. Não sei se acontece. Mas talvez isso aconteça no seio familiar. Não explica, não. Você recebeu a bênção de Deus? Meu irmão, minha irmã, agradece a Deus e agradece esse irmão. E agradece essa irmã. Porque Paulo não está justificando nada, ele está explicando. E mesmo que ele estivesse justificando, ele é ele. Não que fosse uma sumidade. Mas ele disse, eu imito a Cristo. Agora, se você estivesse na época de Paulo, a gente poderia dizer isso, tá? Em segundo lugar, o primeiro ponto é a gratidão que está em torno de todo o texto. Primeira virtude. A segunda virtude é o contentamento. E depois nós vamos voltar a essa questão de gratidão com contentamento e a terceira virtude. Olha, veja isso. Porque o verso 11, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora ele explica. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. Eu sei. Essa palavra eu sei é importante. Essa palavra eu sei está dizendo o seguinte, eu já passei por isso. Eu já passei na pele. Eu já passei. Eu sei estar humilhado como honrado. Às vezes a gente compreende mais essa parte humilhado, mentalmente. Mas e o honrado? É o perigo, irmãos. Porque às vezes você é honrado, e qual o problema ser honrado? Aí mesmo em Filipenses fala, honrai homens como estes. Epafrodito, Timóteo, Paulo. Está dizendo. Não é colocar no pedestal. Nosso Deus é o Senhor. Mas enfatizo o texto inspirado sempre por Deus. De Gênesis e Apocalipse. É o zelo pela Bíblia. Eu até a vírgula eu interpreto. Até a vírgula eu fico vendo. Pera, está aqui. Bom, a vírgula está aqui mesmo. É ponto e vírgula? Está aqui. Ponto e vírgula é inspirado por Deus. Sabe por quê? Porque todos os autores, os puritanos, se você quer ler, esses camaradas, leia um pouquinho. Pega um deles. Os reformadores, pré-reformadores, pós-reforma. Os puritanos, irmãos, eu tenho até vergonha. Zelo que eles tinham pela palavra. Não é questão de ficar em pé ou sentado. Zelo. Esse mesmo que eu citei, George Whitefield, lia de joelho a Bíblia. Não precisa de ler de joelho. A questão é o coração estar de joelho. Mas é o zelo pela palavra de Deus. E você tem zelo, nós temos que ter isso. Ver a questão de cada detalhe do texto. De cada detalhe. Eu aprendi a viver contente. É o contentamento. E isso, irmãos, é uma das virtudes mais raras e nobres, por outro lado, que nós temos que perseguir. E é difícil, irmãos, olha. É muito fácil. É muito fácil você não ser contente, às vezes. E aqui eu estou sendo franco com os irmãos. 3 virtudes que você tem. Gratidão, você tem gratidão. Uns mais, outros menos. E às vezes eu falo para um ou outro assim, nossa, eu falo isso mesmo. Que bênção, irmão. Deus abençoe, continue assim. Porque você quer aprender com aquele irmão. Você quer aprender com aquela irmã.
E irmãos, estar contente não significa não ter projetos. Jovens, crianças, não tem nada a ver. Tem que ter projeto, tem que ter sonhos, não é pecado. Mas eu aprendi a a ser contente em qualquer situação. Observe, esse texto é maravilhoso, o 11, 12 e o 13. Aprendi a viver, eu aprendi constantemente, como nós falamos, é um aprendizado, não é fácil. Você aprende um dia, você passa por uma luta, você passa por uma luta na carne, um sofrimento, uma enfermidade. Daqui a pouco Deus restaura tudo isso, aí vem outra, e assim ao longo da sua vida cristã. Entenda isso como processo de santificação, Você vai aprendendo essa experiência. As pessoas falam tanto aí fora de experiência. Está aqui, ó. Experiência vai culminar nesse verso aqui, que é um dos versículos mais distorcidos. Mais distorcidos. Então eu aprendi a viver contente na humilhação, para não ficar, em outras palavras, para não ser azedo, para não ser murmurador. Mas também eu aprendi a ser honrado. Então aprender a ser honrado, seja numa escola, seja alguma coisa que você se graduar, para que você não se ensoberbeça. E a ideia do ser honrado é receber a bênção de Deus. Ora, nós não estamos preocupados com honrarias humanas, mas fazem parte. Alguém aqui, nossa irmã, um tempo atrás, ano passado, foi naquele trabalho que houve ano passado, não, ano retrasado, que me ajuda a lembrar aqui, que alguns irmãos foram ali não é no teatro, aqui em São Caetano, que a irmã recebeu a placa, vários irmãos de várias igrejas, no dia da Bíblia. Como é que é o lugar lá, Cris? Oi? Hã? Não, eu não entendi. Sua mãe, né? Isso. E como é que foi? O teatro municipal, né? Câmara. É isso. Ok? Coisas de homens. Mas fomos lá. Ano passado não fomos. Eu não fui. Qual o problema? Precisamos jogar fora. Recebeu a placa. Essa é a ideia. Eu sei. São coisas perecíveis, supérfluas, mas eu passei por isso. Humilhado, honrado. E de tudo, verso 12, veja como ele se repete. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. É a mesma ideia do que eu sei estar. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo isso já passei. E o verso 13, um dos versos mais distorcidos. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, esse texto, muitas pessoas pegam esse texto e dizem assim: olha, você pode ser o melhor crente, o melhor isso, o melhor aquilo, você pode tudo. Você pode ganhar dinheiro, você pode tudo. E isso não é o que o texto está dizendo. Esse é um dos versículos, anota no teu coração, mais adulterado da Bíblia. Tudo posso conquistar, posso ser um desbravador, e posso ter dinheiro, posso, porque quem me fortalece é o Senhor. Não é isso! Porque se você entendeu claramente o contexto, a própria leitura natural é óbvia. Eu passei por tudo isso, por fome,
por escassez. Aqui, ó. Eu tive experiência em ser humilhado, ser honrado, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Eu passei. Porque quem me nutria, Paulo falando, quem me nutriu, quem me infundiu força, foi o Senhor, na pessoa de Cristo. Em outras palavras, a ênfase não está no tudo, mas no quem te fortalece. Repito a frase. A ênfase não está no tudo posso, mas quem te fortalece, que é o Senhor, nosso Deus, na pessoa de Cristo. Amém? Tudo posso. E aí, nessas situações semelhantes, não precisa ser exatamente essas, que você passe, humilhado, honrado, mas situações semelhantes, circunstâncias semelhantes, fome ou escassez, abundância, você vai passar. Nós temos passado. Não se trata aqui de ser o melhor crente, de ser o melhor líder, o melhor pastor, nada disso. Não se trata desse texto. Repito, é um dos textos mais distorcidos. Se você não sabia, fique sabendo. Tome cuidado com esse versículo. Você pode até ler sozinho, isolado. Não tenho nenhum problema com ler você isoladamente. Mas lê um pouquinho antes. Lê o 12, pelo menos. Lê o 11 e o 12. Aí você vai entender o 13. Então, eu passei por tudo isso. É como se Paulo tivesse exatamente, se ele estivesse pregando hoje aqui. Literalmente, olha, eu passei por fome, eu passei por humilhação, eu passei por dor, passei por várias circunstâncias, que não é brincadeira não, estava na prisão. Passei por tudo isso, porque quem estava me fortalecendo é o Senhor, que estava me infundindo alegria, gratidão. E passei por todas essas situações. E você também, irmão. E nós também. Se você já passou por situações semelhantes, é isso. A ênfase não é no tudo, mas que quem te fortalece a tua vida, isso não é sentimento. Falei no hino, é convicção, é certeza. É o Senhor Jesus que tem te fortalecido, que tem lhe ajudado. E quando a gente está meio desfocado, aí Ele vai puxar nossa orelha. Quando a gente está acomodado, Ele vai chacoalhar a gente. Vai fazer. E você vai sentir na pele. E você vai dizer, e você pode dizer essas palavras semelhantes como Paulo diz. O Senhor está comigo, o Senhor tem me fortalecido, tem me ajudado nas lutas que eu tenho, nas alegrias, em todas as situações. Então o ponto central é naquele, não é no tudo, mas naquele que fortalecia Paulo e naquele que te fortalece. E aí, verso 14. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Quer dizer, Paulo, ele não só se alegra por se alegrar, ele não é grato por ser grato, mas a igreja também era envolvida com ele. A igreja era envolvida. Então, essa primeira parte, nessas virtudes, gratidão e contentamento, ela tem esse caráter de Paulo em gratidão e contentamento com Deus e pela igreja. Agora é a igreja para com Paulo. Veja só no verso, acompanhe o verso 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, ou seja, em ajuda, em suporte financeiro, em suporte espiritual, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Irmãos, ele está dizendo aqui. E a terceira virtude é generosidade. Então a primeira virtude que precisa ser cultivada em nós é gratidão. A segunda virtude é contentamento, ser contente em qualquer situação.
E a terceira e última é generosidade. Uma igreja generosa. Uma igreja generosa. Em alguma medida você é generoso, irmão. Mas às vezes nós precisamos aprender muito nessa área. Uns são mais, outros são menos. Mas todos nós precisamos desenvolver esta virtude. E a igreja, Paulo é grato, primeiramente, ele líder, ele missionário, ele obreiro com a igreja, mas a igreja é preocupada também. Única igreja, e nós podemos observar, não precisa abrir, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 8 e 9, vai falar sobre isso. Única igreja, irmãos. Uma igreja pobre, uma igreja simples, fundada pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso aqui mais ou menos uma década, já tinha passado uma década. A igreja é extremamente preocupada, irmãos. E Paulo diz aqui, sabeis também vós, por carta, por meio de Epafrodito, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar o suporte, senão unicamente a vocês. Paulo está reclamando aqui, irmãos? Claro que não. Paulo está sendo murmurador? Claro que não. Paulo está sendo azedo aqui? Não. Mas é falar. Você percebe que nós percebemos os detalhes aqui? A palavra de Deus, ele fala, ele relata por carta e enviada por Epafrodito. Olha, vocês foram a única igreja que me ajudaram. Generosidade, irmãos. Isso se aplica a todos nós. Pessoas distantes, pessoas próximas a nós. Pedir a Deus, Senhor, me desenvolve mais em mim. Esta virtude que o Senhor me deu, mas está apagada, está lá esquecida. E aí você também, Senhor, me ajuda, Senhor, viver como aquele irmão da igreja, da nossa igreja. Vamos pensar na gente aqui mesmo. Aquele irmão. Então é um ponto muito importante, irmãos. E eu quero que você veja aí, olha o verso 17 nessa aplicação sobre generosidade. Não que eu procure o donativo. Olha, esse verso 17 é importantíssimo. Não que eu procure o donativo. Mas o que realmente me interessa é o fruto, é o resultado que aumente a vossa conta. Que é isso, pastor? Você está falando conta? É isso mesmo. Aqui é uma palavra extraída da contabilidade. Aqui essa palavra crédito é uma palavra extraída de matemática. Eu não estou preocupado em si com o donativo. E Paulo não estava. Ele poderia requerer isso quando Paulo fala lá na primeira carta dele aos irmãos de Coríntios. Mas ele não abriu mão desse direito. Ele não está preocupado com os donativos, mas com um fruto que aumente o vosso crédito. Que aumente o vosso crédito. Olha só, irmãos, eu queria que esses dois textos, é importante você abrir comigo, tá? Romanos 15, 27. Dois textos. E volta para cá. Risca lá. Grifa, se possível. Esse é um texto importante. Romanos 15, 27. Eu gostaria que os irmãos, toda a congregação lesse o verso 27. Romanos 15, 27. Apenas o 27. Está falando dos planos de Paulo. O verso 26 diz, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Agora o verso 27, Romanos 15, 27. Os irmãos, isto lhes pareceu bem?
Olha que coisa extraordinária o que Deus fala aqui por boca de Paulo. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, em outras palavras, se as pessoas não crentes têm sido os receptores, recipientes das bênçãos de Deus, devem também servi-los com bens materiais. Por gentileza, vá para outro texto, 1 Coríntios 9:11. Vamos estar dando base bíblica naquilo que Paulo também está dizendo aqui em Filipenses. 1 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, verso 11. 1 Coríntios 9:11. Os irmãos, vamos lá? 1, 2, 3. Se nós... Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Está dentro de um contexto, mas é exatamente isso. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, bênçãos, será muito recolhermos. Não é que vai ficar esperando não, viu, irmãos? É Deus que sabe disso. Será muito recolhermos de vós bens materiais. E agora, eu falei 2 textos, né? Mas vamos para mais um texto. 2 Coríntios 9. Eu vou ler para os irmãos. Versos 6, 7 e 10. Vou ler rapidamente. Anotem esses textos, irmãos. São importantes. Quando eu peço para abrir aqui numa mensagem de sermão, são textos assim que eu gostaria de frisar. Tudo é importante, mas são textos para você frisar. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, não está falando de dízimo aqui, irmãos. Não está falando de dízimo, aqui está falando de ofertas. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Verso 10, os irmãos, olha que coisa maravilhosa o verso 10. Ora, aquele... Irmãos, nós temos tantas preocupações e temos, eu também tenho, viu, irmãos? Eu sou o primeiro a ter a preocupação de quando a gente fala sobre dinheiro, de enaltecer, Olha, irmãos, é bíblico, dízimos, ofertas, mas nós temos um zelo, os presbíteros, nós temos as igrejas, tem esse zelo de falar. Por que, pastor, vocês têm tamanho zelo? Por causa dessas distorções de teologias da prosperidade. Então nós temos esse zelo. Mas, irmãos, olha que textos maravilhosos. Volta para Filipenses. É matemática pura. O reverendo, minha mãe vai lembrar disso, está lá atrás. Reverendo Breno, Prudente de Oliveira, na nossa época, ele colocava uma frasezinha no boletim, que talvez você conheça essa frase, não sei se era dele, mas ele coloca em relação aos dízimos e ofertas. Aquilo que o homem, que o crente divide, mais ou menos isso. Deus multiplica. Lembra disso, mamãe? Aquela frasezinha do boletim? Aquilo que o crente divide, Deus multiplica. Claro, irmãos, nós estamos falando sobre bênçãos primariamente espirituais, mas você sabe, irmãos, Deus não é aquele que está preocupado com as finanças. Claro que Ele está preocupado, mas Deus é o Deus que está acima de todas as coisas. Ele está preocupado com a nossa preocupação, que é a prioridade de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas por Ele mesmo, dia a dia. E Deus já tem lhe abençoado com questões materiais. Mas quando a gente volta para Filipenses, é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Eu preparei o coração dos irmãos com Romanos 15, 27, com 1 Coríntios 9, 11, com 2 Coríntios 9,
2 Coríntios, capítulo 9, para dizer, meus irmãos, que quando ministramos, que quando abençoamos com coisas temporais, coisas do dia a dia, seja um copo com água, não pense em valor monetário em si, e você sabe disso, meu irmão. Quando você que é um ministrador disso, quando ministramos coisas temporais na vida de alguém, recebemos coisas espirituais. Isso é a matemática de Deus. Não é a matemática de teologia, de prosperidade nenhuma. E Paulo fala aqui, não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, é o resultado que aumente a vossa conta. Volta no verso 17, a vossa conta, não é conta bancária, mas são bênçãos espirituais e bênçãos materiais. E eu creio, irmãos, que tipo de donativo ele recebia? Dinheiro, eu creio, talvez literaturas para ele ler, roupas, mantimentos, todo tipo de suporte material, sobretudo suporte espiritual. Mas todo suporte, observe, irmãos, primeiro a preocupação do missionário, ser grato, ter um coração alegre e grato para com a igreja. E depois a igreja para com, no caso do missionário de Paulo. E nós aprendemos com isso, com os nossos relacionamentos, dia a dia, a ser gratos. E você sabe, irmão. Pastor, não é que a gente fica esperando. É verdade, você não está esperando nada. Você abençoa, você não tem que esperar nada. E não tem que ficar esperando mesmo. Mas Deus abençoa. É a matemática de Deus, irmãos. E a Bíblia, quem disse que a Bíblia não é matemática? É matemática pura. Então a gente tem uma preocupação, como eu disse, elevada, extrema de um lado, mas nós temos que tomar cuidado para não dizer, ter medo tanto de dizer e deixar de desfrutar essas bênçãos que estão aqui, ó, para nós desfrutarmos. E você sabe quanto você tem sido abençoado, bênçãos espirituais primeiramente, em todas as áreas. Senhor, dá-me, ó Deus, um coração liberal. Liberal não é liberalismo teológico, não. Dá-me um coração liberal. E eu não estou falando de dízimo, mas podemos falar sobre dízimo? Aí você vai pegar o texto de Coríntios e falar, olha aqui, ó, eu vou dar o que está proposto no meu coração. Não está falando de dízimo. Está falando de oferta. Você que não tem, por favor, recebe essa palavra com exortação, mas com carinho. Se você tem essa dificuldade, peça a Deus no seu coração, porque a relação de dízimo com Deus, com a igreja, não é com a igreja, é com Deus. Quem tem problema e dificuldade nessa área, que não está desempregado, tirando essas exceções, quem tem dificuldade na igreja precisa pedir a Deus força. Me ajuda, Senhor, converte meu bolso, porque não é o dinheiro, presta atenção nisso, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, entendeu isso? Não é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, não é o dinheiro, ok? Retificando, não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro, é o que diz lá o texto. Então, quando eu estou muito preocupado nisso, não vai dar, será que vai dar? Eu estou colocando um amor. E aí, irmão, querido, amado, vem problemas. Eu não estou falando vem problema na questão material, de repente não vem não. De repente você continua firme, empregado lá, legal, não perdeu o emprego. Mas vem problema no lar. Vem problema, irmãos.
Eu digo isso em nome de Jesus, baseado nas Santas Escrituras e baseado em todos os que a gente lê desses homens que se baseiam quando falam sobre Deus. Não é esses homens que distorcem a teologia, não. Naquilo que a Bíblia nos ensina a respeito disso. É a generosidade, virtudes. Primeiro gratidão, depois é contentamento e depois é generosidade. Quando coisas espirituais nos forem concedidas, devemos em gratidão ministrar coisas temporais. Então essa é a ideia da gratidão. E dia a dia que devemos ser com Deus e com as pessoas. Paulo faz um elogio elevado, irmãos. Eu quero que você veja no verso 18. Olha o elogio que Paulo faz elevado. Quando ele chama a dádiva que recebera deles, olha o que Paulo vai dizer. Verso 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Veja isso, irmãos. Olha uma igreja pobre de Filipos. Recebi tudo, gente. Eu tenho abundância. Está sobrando. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos. Olha a última parte do verso 18. O que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Sabe o que significa isso? Paulo elogia ele de forma tão grandiosa que essa dádiva que ele recebera deles era um sacrifício agradável a Deus. É um culto a Deus, irmãos. E essa expressão é usada no Antigo Testamento. Quer dizer que Paulo estava colocando isso como culto a Deus. Exatamente isto. Exatamente isto. Aquela igreja o ajudava, o supriu. Era uma igreja que estava com... Paulo estava com o coração com eles. A igreja com o coração com Paulo. E Paulo, olha, coloca esses recursos, isso que ele recebia como culto suave, como um suave perfume. Isso é um baita de um elogio, não é, irmãos? Isso é mais do que um elogio. Isso é mais do que um elogio, irmãos. Eu imagino aqueles irmãos recebendo essa carta e vendo Epafrodito falando, olha, gente, agora segura aí. Essa aqui é uma palavra minha, né? Vocês estão sentados aí? Senta aí, olha o que Paulo disse de vocês. Olha o que Paulo está dizendo da gente. Que palavra de incentivo. Tanto foi, irmãos, de incentivo, que o verso 19 diz assim, para incentivá-los ainda, ele fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso aplica a você, irmãos. A mim. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma. Pensa uma por uma das suas necessidades. Pense agora, meu irmão, minha irmã. Pense nessa necessidade. Pode pensar, não tenha medo de pensar. Segundo a sua riqueza, esse nosso Deus, riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Isso não é uma palavra de incentivo para a gente, irmãos? De encorajamento para todos nós? Você que já tem um coração generoso, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém precisa ficar sabendo. Mas a gente precisa aprender, irmãos. Eu preciso aprender. Preciso aprender. É palavra de pastor? Não, preciso aprender. Essas palavras são tão... A gente sempre fala sobre gratidão, contentamento e generosidade, mas são virtudes perigosamente difíceis de serem vividas. E eu posso entender sobre santidade, alguma coisinha ali, fazer outras coisas, mas isso, vamos pedir a Deus. E Ele fecha, irmãos, com essa saudação e bênção. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Ele, saudai. Ele inclui cada um dos santos, irmãos. Os irmãos que se acham comigo, vos saúdo, os companheiros. Quem sabe Epafrodito, Timóteo, os companheiros, colaboradores do apóstolo Paulo, todos os santos nos saúdam, especialmente os da casa de César. O que significa isso? César, irmãos,
era um título oficial dos imperadores romanos. César é um título, tá certo? Irmãos, o imperador que reinava, foi esse imperador que mandou matar o apóstolo Paulo, provavelmente decapitado. Dizem os estudiosos, imperador César Nero. Houve no Novo Testamento quatro Césares tiveram. Augusto César, Tibério César, Cláudio César e Nério César. Portanto, irmãos, o nome é só para você saber que é um título do imperador. O ponto é, meus irmãos, é que ele fala assim, Paulo fala, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quem que eram esses? Familiares? Não sabemos. Provavelmente não. Parentes do imperador? Porque era um imperador extremamente hostil, terrível, maligno, Nero. Mas pessoas que trabalhavam junto a eles, que foram convertidos. E Paulo, ele finaliza essa carta com essa saudação de bênção, saúdam a todos, e ele fecha com essa preciosa carta dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Portanto, irmãos, que possamos pedir a Deus que a gente desenvolva mais o nosso coração. E eu queria que você anotasse, se você anotou alguma coisa mais de alguma virtude, vamos conversar. Pastor, olha aqui, também tem alguma coisa a mais, não tem problema. Mas essa eu queria destacar, essas 3 virtudes, gratidão, contentamento e generosidade. Peçamos a Deus e tenhamos esse coração grato diante do Senhor e de tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça. Aí podemos entender que tudo posso, que se temos passado por situações extremas, de dores ou não, tudo posso. Tudo você tem passado e vai passar. Porque quem tem te fortalecido não é ninguém senão o Senhor Jesus por meio das Escrituras Sagradas. Amém? Que Deus fortaleça e que Deus continue fortalecendo durante a semana a sua vida.